Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para o nosso curso de questões UFRJ 2023. Na aula de hoje falaremos sobre os princípios fundamentais que estão previstos do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Nesse primeiro slide eu deixo os meus contatos para que, se você precisar falar comigo, tiver alguma dúvida, você possa usar um desses canais para falar comigo. Eu certamente responderei ao seu questionamento. Bom, separei algumas questões que achei interessantes sobre esse assunto e vamos começar a discuti-las agora. A primeira delas é a seguinte: de acordo com o texto constitucional de 1988, são considerados princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Bom, antes de lermos as alternativas, vamos estudar um pouquinho a teoria, né? O que nos diz o artigo 1º da Constituição? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Bom, esses fundamentos estão previstos do inciso 1º ao 5º do artigo 1º e são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos falar brevemente sobre cada um deles. O que é soberania exatamente? Soberania é aquela capacidade que um Estado tem de fazer valer no seu território o seu ordenamento jurídico. É aquele poder que não se subjuga a nenhum outro poder. Veja que somente a República Federativa do Brasil é soberana. A União, por exemplo, não é soberana, porque a União é um ente da federação, assim como os estados, o Distrito Federal, os municípios. Todos eles, todos os entes da federação são dotados de autonomia, mas somente a República Federativa do Brasil, somente o todo, é dotado de soberania. Bom, a cidadania, ela pode ser entendida aqui num conceito mais amplo, né? Porque existe o conceito mais restrito e o conceito mais amplo de cidadania. No conceito mais restrito, cidadão é somente aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Mas cidadania como fundamento da República é um conceito mais amplo. Então, é cidadão todo aquele que tem direitos fundamentais. Ou seja, todas as pessoas são cidadãos no que diz respeito ao fundamento da República, a cidadania, tá? Porque num conceito mais estrito, cidadão será somente aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Quanto à dignidade da pessoa humana, trata-se de um supra-princípio. É aquele princípio que dá origem aos direitos fundamentais. Então, veja, inclusive, a Constituição Federal de 1988 é uma Constituição muito elogiada, né, pelos outros países. Por quê? Porque ela sintetiza muito bem os direitos fundamentais, né, todos com base na dignidade da pessoa humana. Quanto aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, veja que o nosso sistema econômico é o capitalismo. Mas não é o capitalismo selvagem, não é o vale tudo, não é isso. Veja que a livre iniciativa ela está limitada, ela precisa ser limitada pelos valores sociais do trabalho. Então veja, por isso que nos artigos, do artigo 7º ao artigo 11 da Constituição, nós temos ali uma série de direitos trabalhistas, né? Isso por quê? Porque são esses valores sociais do trabalho que vão limitar a livre iniciativa. Não é o capitalismo selvagem, como eu acabei de dizer. Por fim, temos o chamado pluralismo político. O que é o pluralismo político? É aquela convivência harmônica entre ideias diferentes, entre ideologias diferentes. Eu posso ter uma ideia diferente da sua, eu posso defender uma ideologia diferente da ideologia que você defenda, só que nós precisamos nos respeitar, né? Então, todas as ideologias e ideias são bem-vindas, devem ser bem fundamentadas, só que pluralismo político não deve ser confundido com pluripartidarismo. Pluripartidarismo é aquela possibilidade de haver vários partidos políticos. E isso, claro, é uma consequência do pluralismo político, mas não se trata da mesma coisa. Bom, então tratamos aqui dos fundamentos da República previstos no artigo 1º, do inciso 1º ao 5º da Constituição Federal. Agora podemos voltar à nossa questão. Então, são considerados princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Letra A. A soberania e o transporte? O transporte não, né?
Vamos lá, transporte, podemos riscar. Não, transporte não é um princípio fundamental. Soberania é, transporte é direito social. Letra B, o pluralismo político, beleza. E a propriedade privada? Não, propriedade privada não. Propriedade privada é um direito, né, previsto no artigo 5º da Constituição, mas não é um princípio fundamental. Letra C, a cidadania e a dignidade da pessoa humana? Opa, aqui sim, cidadania, sim, e dignidade da pessoa humana, sim, já temos o nosso gabarito. Letra D, os valores sociais do trabalho? Sim, da livre iniciativa, beleza. E a liberdade de associação? Aqui não, aqui também é um direito previsto no artigo 5º da Constituição. Não é princípio fundamental. E por fim, letra E, a dignidade da pessoa humana, ok. E a liberdade de reunião? Não. Também é um direito previsto no artigo 5º, mas não é princípio fundamental. Então, realmente ficamos com a letra C de casa como nosso gabarito. Vamos para a questão 2 agora. Assinale a alternativa correta de acordo com os princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Letra A. Todo poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio de representantes eleitos. Que o exerce exclusivamente por meio de representantes eleitos? Será que é isso que está previsto no parágrafo único do artigo 1º? Vamos ver. Artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Vamos lá, vamos marcar aqui, ó, representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, tá? Aqui está falando em que o exerce exclusivamente, se exclusivamente aqui está errado. Letra B. São poderes da União, dependentes e com hierarquia entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Dependentes e com hierarquia entre si? Não é isso que diz o artigo 2º da Constituição. Vamos lá. O artigo 2º trata da separação dos poderes. E o que nos diz o artigo 2º? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Não há entre eles uma hierarquia. O Executivo não manda mais que o Judiciário, não manda mais que o Legislativo. O Judiciário também não manda mais que os outros poderes, nem o Legislativo. Cada um deles tem as suas funções típicas e as suas funções atípicas, todas previstas na Constituição Federal. Então, veja, o que nós precisamos ter em mente aqui é o chamado princípio dos freios e contrapesos, também conhecido como checks and balances. Veja, esse princípio assegura a independência e a harmonia entre os poderes. Nenhum irá se sobrepor ao outro, garantindo a essência do exercício da democracia. É claro que precisa haver o quê? Um acompanhamento do que cada poder faz, porque se algum poder exacerbar da sua função, se ele for além do que ele pode, os outros poderes precisam estar ali de olho, monitorando para que isso não aconteça, tá bom? Então, pode haver, sim, esse monitoramento por parte dos outros poderes, porque nenhum manda mais que o outro. Com isso, a letra B também está incorreta, que aqui fala que são poderes da União dependentes, não são dependentes, e com hierarquia entre si. De jeito nenhum, não há essa hierarquia. Letra C. A República Federativa do Brasil é formada pela união dissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal e se constitui em Estado democrático de direito. União dissolúvel? Quer dizer, uma união que pode se dissolver? Não é isso que diz o artigo 1º. Veja, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, vamos marcar aqui, ó, indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos aqueles que acabamos de ver, né, do inciso 1º ao inciso 5º. Então, letra C também é incorreta, porque aqui fala em união dissolúvel. Nada disso, não é dissolúvel. Letra D. São poderes da União independentes entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, sendo o Poder Judiciário o primeiro na hierarquia dos poderes em virtude de suas competências de controle. Já falamos que não há hierarquia. Então, ó, isso aqui também pode sair.
primeiro na hierarquia, nada disso. E a letra E, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal e se constitui em Estado democrático de direito. Letra E está perfeita, é essa aqui. Então, marcamos nosso gabarito, letra E. Passemos, então, à questão 3. Não constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil ou não constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí temos aqui algumas opções. Antes de lermos as opções, vamos tratar do artigo 3º da Constituição, que trata exatamente desses objetivos da República. Bom, o primeiro é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo é garantir o desenvolvimento nacional. Mas como é que esse desenvolvimento nacional deve ser garantido? Será que ele deve ser garantido a qualquer custo? Não, não é bem assim. Não é garantir o desenvolvimento nacional a qualquer custo. Esse desenvolvimento nacional, vou colocar aqui, deixa eu escrever aqui, opa, passei, peraí. Deixa eu colocar aqui, cadê? Opa. Desenvolvimento nacional. Esse desenvolvimento, como eu disse, ele não pode acontecer a qualquer custo. Ele precisa estar pautado em 3 pilares. Quais são esses pilares? O primeiro, ele precisa ser ambientalmente adequado. Isso é importante. Essa consciência, né, do meio ambiente, ambientalmente adequado. Ele também precisa ser economicamente viável. Também precisa levar em consideração a economia. E, por fim, ele precisa ter preocupação com o social. Então, veja, como eu disse, o desenvolvimento nacional ele não pode ser feito a qualquer custo, de qualquer jeito. Ele precisa ser pautado em 3 pilares, que ele precisa ser ambientalmente adequado, economicamente viável e precisa haver essa preocupação com o social. Bom, um outro objetivo da República é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vamos lá. Erradicar é o mesmo que eliminar. Erradicar é eliminar. Acabar com a pobreza e com a marginalização. Marginalização aqui não é acabar com o crime, né, com os criminosos, não é isso, não é somente isso. Veja que a marginalização aqui está ligado àquelas pessoas que estão à margem da sociedade, estão fora da sociedade, né? Então, quando eu digo que alguém está à margem da lei, essa pessoa está fora da lei, não está cumprindo com o que diz a lei. Então, um dos objetivos da República é acabar com a pobreza, erradicar a pobreza e acabar também com a marginalização. É integrar todos à sociedade. Todos devem estar integrados, todos devem ser inseridos, não podem ficar de fora da sociedade. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, veja, aquela questão de... isso tem muito a ver com a questão da igualdade material, né? Então, nós devemos tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na medida da sua desigualdade. Só que isso não é apenas para o indivíduo, isso acontece também com as regiões. O Brasil é muito extenso, né? O Brasil tem dimensão continental. Então, veja, as regiões do Brasil têm necessidades muito diferentes. Então, elas devem ser tratadas com desigualdade na exata medida da sua desigualdade, tá bom? E, por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação, o que está muito ligado à questão da dignidade da pessoa humana, né? Então, promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação. Para memorizar isso aqui, tem um macetezinho, né, que é o CONGA-R-PRO. CON de construir, GA de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover. Roberta, por que você destacou ali nacional e regionais? Por que essas palavras estão destacadas? Porque a banca gosta de confundir e dizer o seguinte: garantir o desenvolvimento regional.
Ou então, reduzir as desigualdades sociais e nacionais. Então, é preciso estar atento, que muitas vezes a banca troca. E como você, né, está ali nervoso, está lendo rápido, pode não perceber essa mudança. Então, é muito importante estar antenado ao que está escrito, exatamente a letra da lei, para não cair nessas pegadinhas. Então, vimos aqui os objetivos da República previstos no artigo 3º da Constituição. Podemos voltar à nossa questão. Não constitui. Bom, o que aqui não é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil? Letra A. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais? Sim, esse é um objetivo, então não vamos marcar a letra A. Letra B. Construir uma sociedade livre, justa e solidária? Também é. C. Favorecer a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? Não, isso aqui não é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então, essa aqui é a que a gente vai marcar, a letra C de casa. Esse aqui não é o objetivo. D. Garantir o desenvolvimento nacional, sim, e é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Também é o objetivo. Então, somente a letra C não é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Questão 4. Os princípios e objetivos fundamentais da República na Constituição. Os princípios e objetivos fundamentais da República na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no que se refere às desigualdades regionais, expressam. Letra A. Determinação de que sejam reduzidas pelo Estado? Será que é isso? O que está escrito aqui no nosso 3º item? Veja, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, sim, determinação de que sejam reduzidas pelo Estado. Já temos aqui o gabarito letra A. Matéria omitida? Não, vimos que isso está previsto no artigo 3º da Constituição. Objeto de escolha irrestrita pelas funções legislativas ou de governo? Nada a ver. E letra D, proibição de tratamento distinto entre regiões no território nacional ou dos estados? Não, eu falei sobre isso. As regiões são bem diferentes, têm necessidades diferentes e cada uma deve ser tratada de acordo com a sua necessidade, né? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais na exata medida da sua desigualdade. Então, letra A é o nosso gabarito. 5. O artigo 4º da Constituição Federal de 1988 enumera os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. Bom, antes de analisarmos as alternativas, vamos tratar do artigo 4º da Constituição Federal? Vamos lá. O artigo 4º nos diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Veja, aqui eles não estão na ordem, tá? Não estão na ordem porque eu quis exatamente formar essa frasezinha para que você não se esqueça deles, que é conde preso não reina, coopera igual. Conde preso não reina, coopera igual. Vamos ver. Primeiro princípio não está na ordem, repito, mas o primeiro princípio que está no slide é o seguinte: concessão de asilo político. Cuidado que na sua prova pode cair o seguinte: proibição de concessão de asilo político. Não é proibição, é concessão de asilo político. Defesa da paz. Observe que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é pacifista. Então, o tempo todo, nós vamos pensar em defender a paz, né? E não fomentar a guerra. Então, defesa da paz. Prevalência dos direitos humanos. Isso aqui está muito ligado à questão da dignidade da pessoa humana. Eu vou até colocar aqui do lado. Ó. Está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pronto. Está ligado a esse supra-princípio, né? Solução pacífica dos conflitos. Olha que eu falei sobre a República Federativa do Brasil ser pacifista. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, não intervenção. O que vai cair na sua prova? Intervenção, o princípio da intervenção. O Brasil é intervencionista. Não, o princípio da não intervenção. Veja, o Brasil é soberano.
E como um país soberano, ele respeita a soberania dos outros países também. Então, essa não intervenção tem tudo a ver com o fato de o Brasil ser um país soberano. Então, tem a ver com a soberania. Soberania. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, também tem, isso aqui tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana. Independência nacional já tem a ver com a soberania. Autodeterminação dos povos também tem a ver com a soberania. O que é você se autodeterminar? É você ser capaz de decidir por você mesmo quais rumos você quer tomar, quais caminhos você quer seguir. Então, o Brasil respeita a autodeterminação dos povos, respeita as suas decisões, respeita os caminhos que eles escolhem seguir. Isso tem tudo a ver com o princípio da soberania. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso tem a ver com solidariedade. Solidariedade. E, por fim, igualdade entre os estados, né? O Brasil não vai tratar determinado país melhor por ele ser mais rico, por ele ser uma potência econômica, e vai tratar pior um estado pobrezinho, né? Um estado que tem muitas necessidades. Não. Igualdade entre os estados. Todos os estados devem ser tratados da mesma forma. Bom, então, por que conde preso não reina, coopera igual? Conde, concessão de asilo político, D de defesa, pre de prevalência, so de solução, não de não intervenção, re de repúdio, in de independência, a de autodeterminação, coopera de cooperação e igual de igualdade. Tá? É uma forma de você memorizar esses princípios por meio dos quais a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais. E o que diz o parágrafo único do artigo 4º? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Veja que essa integração é uma integração ampla, tá? Integração econômica, política, social e cultural. Não é somente a integração econômica, tá? Ela é mais ampla, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Podemos voltar então à questão. Precisamos analisar as afirmativas a seguir. A primeira delas é a seguinte: o intervencionismo é princípio regente das relações internacionais da República Federativa do Brasil. É isso? O Brasil é um país intervencionista? Não. O não intervencionismo, vamos colocar aqui, ó, o não intervencionismo é princípio regente das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Errada a primeira. 2. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelo princípio da prevalência dos direitos constitucionais sobre os direitos humanos. Não. Prevalência dos direitos humanos. Vamos riscar isso aqui, ó. Errado. Prevalência dos direitos humanos. 3. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil não se rege pela concessão de asilo político. Errado. Rege-se sim. Então, nas suas relações internacionais, o Brasil, vamos retirar esse não daqui. Errado. Sim. Há essa regência pela concessão de asilo político. 4. A autodeterminação dos povos é um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Perfeito. Exatamente porque o Brasil é um país soberano, respeita a soberania dos outros países também. 5. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É exatamente o que diz o parágrafo único do artigo 4º. Então, a 4 e a 5 estão corretas. Vamos ver letra E. Assinale a alternativa correta, a letra E. Apenas a 4 e a 5 estão corretas. Então, aqui está o nosso gabarito. Bom, essa foi a nossa primeira aula, né? Foi uma aula sobre princípios fundamentais, os princípios previstos do artigo 1º ao 4º da Constituição. Eu espero que você tenha gostado. Nas próximas aulas, trataremos de outros assuntos igualmente relevantes para a sua prova. Até lá!